Amém. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Eu vou falando aqui um pouquinho enquanto o pastor André só está ajeitando a guitarra. Glória a Deus por esse dia. Amém. Estamos aqui, né, amados? Enquanto tem vida, há esperança. Aleluia. Então temos esperança. Eu quero que você abra junto comigo lá em Salmos 40, para vermos alguns versículos desse salmo tão lindo. E às vezes a gente fica pensando nas coisas que a gente passa nessa vida, né? E já um pouquinho mesmo pela própria história do personagem Josué, a gente vê que ele passou por tantas dificuldades, né? Na época deles, tantas guerras e tantas aflições. Claro que cada época, cada período com o seu tipo de guerra, o seu tipo de aflição. Mas qual que é a diferença em todos esses tempos, em todas essas épocas e na nossa época? É em quem a gente tem colocado a nossa esperança, não é mesmo? É em quem a gente tem confiado. E Salmo 40 fala sobre isso. Os irmãos acharam? Amém. Diz assim: coloquei toda, não é só uma parte, coloquei toda minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tens feito, não se pode relatar. Os planos que preparaste para nós, eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. E eu quero que você vá até o versículo 16. Mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre aqueles que amam tua salvação: grande é o Senhor. Amém? Esse é o nosso Deus, o Deus de Josué, o Deus de Isaac, de Jacó, o Deus de Abraão, é o nosso Deus, amados. Então nessa noite eu convido você a fechar os seus olhos, nós vamos cantar a Ele, vamos ouvir a sua palavra. E esse é um tempo que precisamos nos atentar para o que o Senhor tem falado, inclinar a nossa oração para Ele e colocar toda a nossa esperança no Senhor. Paizinho querido, soberano Deus, nós temos tanto que te agradecer, Pai. Estamos aqui, Senhor, para oferecer nosso culto ao Senhor, nosso louvor, a nossa adoração, a gratidão, Paizinho querido, porque estamos vivos, porque temos fôlego de vida, porque temos alegria na Tua salvação, Senhor, que nos alcançou, Pai. Neste momento, Senhor Jesus, que o Senhor possa abençoar, tocar cada vida, mesmo aqueles que não estão aqui, que estiverem nos acompanhando, Deus, e mesmo aqueles que ainda talvez não assistiram, ouvir a Tua palavra. Ó Paizinho querido, toque os corações. Nós queremos também tocar o Teu coração enquanto nós vamos Te louvar, vamos Te adorar, vamos nos assentar e prestar atenção à Tua voz, Senhor, ao que o Senhor tem para nós nessa noite. Então, Paizinho querido, fale conosco. Nós queremos ser dirigidos somente pela Tua voz, Pai, porque sabemos que o Senhor tem o melhor, o Senhor tem planos perfeitos, os Teus propósitos são perfeitos para cada um de nós. Muito obrigado, Deus, por tudo, Senhor. Aleluia. E esse corinho, né, a gente gosta muito, fala exatamente de Josué. Ele foi forte e corajoso, porque ele confiou no Senhor. E assim nós também seremos. A igreja do Senhor neste tempo também será forte e corajosa, porque nós confiaremos no Senhor Deus. Aleluia. E as muralhas ruirão.
incentivar sempre nisso, igreja. Na esperança no Senhor, em ouvir a sua voz. E Ele tem a direção certa, a melhor direção Ele tem. Os melhores planos Ele tem, igreja. Basta a gente descansar, confiar, como lemos esse salmo, colocar toda a nossa esperança nele, no Senhor Jesus, que Ele vai nos levar para o lugar certo, aleluia, que já está preparado para cada um de nós. Glória a Deus. Aleluia. Adore. Glória a Deus. Me leva onde eu possa ouvir a tua voz.
Cumprimento, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus por mais essa rica oportunidade. Graças a Deus. Estamos na casa do Senhor. Amém? Vocês estão felizes com Jesus? Amém. Amém. Ele é bom, né? Nosso Deus é muito bom. Abra sua Bíblia lá em Josué. Vem com Josué lutar em Jericó. Glória a Deus. Josué capítulo 4. Versículo 1 diz assim: quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolha 12 homens dentre o povo, um de cada tribo, e mande que apanhem 12 pedras do meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes foram parados. Levem-nas com vocês para o local onde forem passar a noite. Josué convocou os 12 homens que escolhera dentre os israelitas, um de cada tribo, e lhe disse: passe adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas. Elas servirão de sinal para vocês. No futuro, quando seus filhos perguntarem o que significam essas pedras, respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Os israelitas fizeram como Josué lhes havia ordenado, apanharam 12 pedras do meio do Jordão, conforme o número das tribos de Israel, como o Senhor tinha ordenado a Josué, e as levaram ao acampamento onde as deixaram. Josué ergueu também 12 pedras no meio do Jordão, no local onde os sacerdotes que carregavam a arca da aliança tinham ficado, e elas estão lá até hoje. Os sacerdotes que carregavam a arca permaneceram em pé no meio do Jordão, até que o povo fez tudo o que o Senhor ordenara a Josué, por meio de Moisés. E o povo atravessou apressadamente. Quando todos tinham acabado de atravessar, a arca do Senhor e os sacerdotes passaram para o outro lado, diante do povo. Os homens da tribo de Ruben, de Gad e da metade da tribo de Manassés atravessaram preparados para lutar à frente dos israelitas, como Moisés os tinha orientado. Cerca de 40.000 homens preparados para a guerra passaram perante o Senhor rumo à planície de Jericó. Naquele dia o Senhor exaltou Josué à vista de todo Israel, e eles respeitaram enquanto viveu, como tinha respeitado Moisés. Então o Senhor disse a Josué: ordene aos sacerdotes que carregam a arca da aliança que saiam do Jordão. E Josué lhes ordenou que saíssem. Quando os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor saíram do Jordão, mal tinham posto os pés em terra seca. As águas do Jordão voltaram ao seu lugar e cobriram como antes as suas margens. No dia do primeiro mês, o povo subiu do Jordão, acampou em Gilgal, na fronteira leste de Jericó. E em Gilgal, Josué ergueu 12 pedras tiradas do Jordão. Disse ele aos israelitas: no futuro, quando os filhos perguntarem aos seus pais o que significam essas pedras, expliquem a eles: aqui Israel atravessou o Jordão em terra seca, pois o Senhor, o seu Deus, secou o Jordão perante vocês, até que tivesse atravessado. O Senhor, o seu Deus, fez com o Jordão como fizera com o Mar Vermelho, quando secou diante de nós, até que tivéssemos atravessado. E assim fez para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa, e para que vocês sempre temam o Senhor, o seu Deus. Amém? O povo de Deus atravessou o Jordão em terra seca. Amém? Isso é um milagre grande, é um milagre maravilhoso, é um milagre que Deus repete, né? Quando ele abriu o Mar Vermelho, agora ele abre o Rio Jordão.
E essa geração que está aqui, ela passou o Mar Vermelho e agora ela está passando o Jordão. Eles tiveram o privilégio de ver duas vezes esse grandioso milagre de Deus. E eu li esse texto para nós vermos a grandeza do milagre que Deus fez. E eu quero ler agora a palavra que eu falei que nós íamos continuar semana passada, que é Josué capítulo 3, versículo 5. Versículo 5 diz assim: Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilha entre vocês. E disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança, passem à frente do povo. E eles a levantaram e foram na frente. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saiba que estarei com você, como estive com Moisés. Amém? Essa palavra Deus falou para Josué falar ao povo, que era para o povo se santificar, que Deus ia fazer maravilhas no meio do povo. Esse povo, irmãos, estava chegando na terra prometida. Esse povo, alguns deles já tinham suas habitações, já tinham seus lares, como nós lemos aqui na meia tribo de Manassés, a tribo de Gad e a tribo de Rubens. Eles já tinham seus lugares, mas eles ainda, depois de passar pelo deserto, agora eles têm à sua frente exércitos, eles têm na frente deles povos estabelecidos nas terras dos quais Deus prometeu que daria a eles. Terra essa que Deus tiraria desse povo, porque esse povo era um povo rebelde e que não obedeciam a Deus. Então, irmãos, mais do que uma vitória de uma guerra, de uma luta física, Israel e o nosso Deus estavam numa luta espiritual. Por quê? Porque quando Deus entra em luta através de Israel contra essas nações, contra esses povos que habitavam a terra, Deus também está combatendo os ídolos, os deuses falsos que aquele povo adorava naquelas terras. Tanto é que quando Deus vai falar para Moisés, lá em Deuteronômio, se eu não me engano, quando vocês entrarem na terra, vocês precisam acabar com tudo que tem nessa terra. Vocês não podem deixar nada, porque esse povo que viver em volta de vocês, ou ficar junto de vocês, vai corromper vocês. E nós estudamos aqui na época dos reis que Israel estava estabelecido, mas muitas dessas nações que outrora habitavam a terra nesse tempo, permaneceram vivas e morando ao redor de Israel. Por isso que Israel muitas vezes foi corrompido, porque o povo tem a mente fraca, é verdade? E pelo fato das pessoas terem a mente muito fraca e ser levado muito facilmente, o povo de Israel passou por isso, e por não obedecer a Deus, quando Deus falou: vocês precisam exterminar, aniquilar, acabar com todo esse povo, porque eles não merecem mais essa terra. Então Israel está diante de um problema que só o sobrenatural pode resolver. Eles estão diante de algo que eles ainda não têm armas. E se eu não me engano, no capítulo 5 ou no capítulo 6, que eles começam a fazer as espadas e as lanças para poder lutar contra Jericó. Então esse povo, eles não têm arma, esse povo, eles não têm preparo de guerra, esse povo é um povo que cresceu no deserto. Mas quando a gente pensa, cresceu no deserto, a gente pensa assim: não, esse povo então foi forjado por Deus para vencer o inimigo, porque é um povo que sobrevive ao deserto, é um povo vencedor, é verdade? Mas o deserto para o povo de Israel nunca foi quente de dia e nunca foi frio de noite, porque eles estavam no deserto vivendo no ar-condicionado de Deus, porque Deus de dia era uma sombra para cobrir eles do sol, e à noite ele era um fogo que queimava, aquecia eles para que eles não morressem de frio. Esse é um povo que vive no deserto, mas não é um povo que vive no deserto que caminha 10 km e os seus calçados derreteram. Não, eles caminham 100 km e os seus calçados não derretem, as suas pernas não incham, os seus calçados não desmancham, as suas roupas não envelhecem. Irmãos, é um povo que passa 40 anos no deserto, mas vivendo de milagres. E agora eles estão diante de
do Rio Jordão, diante dos inimigos, diante da nação que Deus prometeu, e eles têm que lutar. Agora é que começa a ficar difícil, porque eles precisam lutar. Deus continua fazendo milagres, mas agora, ó Israel, o inimigo está à frente. Aí Deus vem e fala assim, ó, santifiquem-se, porque eu vou fazer grandes coisas no meio de vós. Santifique-se. E santificação, santidade, é uma coisa que a gente vai largando para trás. Por quê? Porque nós temos o entendimento de que a graça de Deus é que nos salvou, é verdade? Mas só que a Bíblia vai dizer assim que nós precisamos viver nos santificando. E aqui nessa palavra, Deus vai falar para o povo que é para ele se santificar, pois o Senhor amanhã vai fazer maravilhas. Então eu acho muito interessante, porque a santificação, irmãos, a santificação ela vem para trazer vitória ao povo de Deus. Ah, mas nós já somos mais que vencedores. Nós somos mais que vencedores. Mas às vezes nós ficamos limitados a viver o raso, sendo que nós podemos dar mergulhos mais profundos e viver o sobrenatural de Deus sobre a nossa vida. Então, a santidade, a santificação é a causa da vitória. Primeira coisa que eu aprendo é que a santificação é a causa da vitória. Deus fala para eles, ó, vocês santifiquem-se hoje, porque amanhã eu vou fazer grandes coisas no meio de vós. Quando Moisés falou para o povo de Deus lá na beira do monte, falou assim, santifiquem-se, santifiquem-se porque amanhã eu vou descer no monte, esse povo se recusou a chegar na beira do monte. Por quê? Porque eles não quiseram se santificar. Você sabe por que o povo ficou temeroso quando o monte começou a tremer? Quando as pedras começaram a rolar? Porque eles não se santificaram. E você sabe que às vezes nós estamos vivendo em um período de muito medo, muito assombro, muito coisas assustadoras que vão acontecer ainda e já estão acontecendo, e a gente vê as informações e as notícias vão se afunilando para um final esse que não tem para onde correr, um final onde a gente sabe que as coisas vão acontecer e de todo jeito nós vamos fazer parte dessas coisas e nós vamos estar no meio desse fogo cruzado, ou até mesmo sendo alvo desse fogo cruzado, principalmente isso. Então nós estamos vivendo esse tempo, e fica com medo quem não se santifica. Por quê? Quando nós estamos vivendo essa guerra, essa luta, essa dificuldade, a dor que sobrevirá sobre o mundo ainda, os momentos tenebrosos, os momentos difíceis, quem se santifica sabe que o monte está tremendo, não é o homem que está fazendo o monte tremer. Quem se santifica sabe que quem está tremendo o monte é Deus. Então quem está santificado sabe que vai vencer. Quem está santificado sabe que vai chegar no final da história, e no final da história nós somos mais que vencedores. Então a santificação é a causa da vitória. Só é vitorioso quem se santifica. Só é vitorioso quem se consagra a Deus. Não é tempo mais de nós ficar perdendo tempo, irmãos. Não é tempo mais de nós querer fazer a nossa vontade. Não é tempo. Em algum momento a trombeta vai soar e Jesus vai vir buscar a sua igreja. Aí eu te pergunto, só os santificados é que vão subir. Como nós estamos diante das maravilhas que o Senhor vai fazer? Deus falou para Josué, amanhã eu vou fazer maravilha no meio de vós, santifique-se. Deus está falando para nós, eu quero fazer maravilhas no meio de vós, santifiquem-se, consagre-se, entregue a sua vida a Deus, porque Deus vai fazer alguma coisa. Só faz parte daquilo que Deus vai fazer quem se santifica, quem se entrega, quem se rende. Então o povo de Deus está diante de um obstáculo. O obstáculo é o Rio Jordão. O obstáculo é o inimigo. O obstáculo vai ser a muralha de Jericó. Os obstáculos vai ser a cidade de Ai. Os obstáculos vai ser as demais cidades que eles vão ter que conquistar. Os obstáculos vai chegar lá no capítulo 14 que Caleb quer conquistar. E os montes é o lugar onde ainda tem gigantes. Mas ele falou, Deus prometeu há 85 anos atrás que ele me daria a terra e eu poderia escolher. Então eu estou escolhendo, eu quero aquele monte. Ah, mas é muito difícil para você, Caleb. Mas eu ainda acredito que Deus está conosco. O mesmo Deus, quando nós espiamos a terra, eu confiei, eu continuo confiando. Então, quem se santifica, confia. Quem se santifica, sabe que Deus está tomando conta. Quem se santifica, ainda que o monte trema, Deus é quem está tremendo o monte. Amém? A santificação é a
causa da vitória. Só vive em vitória quem se santifica. A santificação vem antes da vitória. Então nós precisamos nos santificar para viver vitoriosamente. Nós precisamos, mas Jesus morreu na cruz e pagou o preço pelos nossos pecados. Sim, mas o que eu faço hoje em santificação para Ele, em consagração a Ele, é em gratidão e para eu experimentar algo maior da parte dele. Porque se esse povo se acomoda, eles poderiam viver do lado de cá do Jordão. Eles já não estão mais no deserto, mas não tem espaço para todo mundo no lado de cá do Jordão. Mas nós podemos dar um jeito, vamos aglutinando aí, e vocês podem habitar aqui, porque nós vamos ter que atravessar o Jordão. E do outro lado do Jordão, os espias foram lá, e eles só chegaram até no muro. Eles entraram na casa da Raabe, e lá vai ser difícil. Então às vezes nós nos conformamos, irmãos. Deus já garantiu a vitória, Jesus já morreu na cruz. Vamos ficar aqui do lado de cá do Jordão? Não, ainda tem um Jordão para passar, ainda tem um muro para cair, ainda tem vitórias para nós viver, ainda nós podemos experimentar mais do sobrenatural de Deus. Não dá para viver um raso se existem águas mais profundas no qual nós podemos nadar. Amém? Então, santificação vem antes da vitória, então precede a vitória. Nós precisamos nos santificar para experimentar mais de Deus. Nós precisamos nos santificar para ver a mão de Deus operar no nosso meio. É verdade? A santificação, irmãos, ela que abre o caminho para as maravilhas de Deus. A santificação é quem abre o caminho para as maravilhas de Deus. Nós vivemos num tempo em que nós nos conformamos. Você parou para pensar que nós nos conformamos? Deus é um Deus de milagre, amém? Amém. Quanto tempo faz que nós não vemos Deus fazer milagre? Deus é o Deus que batiza com o Espírito Santo, amém? Amém. Quanto tempo faz que nós não vemos uma pessoa começar a falar em línguas estranhas, a profetizar? Deus é um Deus que cuida do seu povo, e Deus está cuidando do seu povo, mas Deus é o Deus do sobrenatural. O cuidado físico é importante, a vida que nós vivemos, o dia a dia, o trabalho, a comida, tudo isso é importante, irmãos, mas nós focamos tanto nisso e esquecemos do sobrenatural. Deus está nos chamando a atenção para dizer assim, a santificação abre o caminho para as maravilhas de Deus na sua vida, na nossa vida, na vida da igreja. Deus ainda tem muito mais para o seu povo, mas nós ficamos acomodados com a resolução dos nossos problemas. Deus tem algo mais profundo para a igreja. Deus me ajudando nesse probleminha aqui, Deus, já está bom demais. Deus me dando saúde para eu trabalhar, já está bom. Deus fazendo isso, fazendo aquilo, já está bom. E Deus tem muito mais para a igreja, e nós ficamos limitados a essas coisas. Deus faz isso, mas Deus quer fazer muito mais. Amém. Deus cuida do seu povo, mas Deus quer fazer muito mais da nossa vida. A santificação, irmãos, abre caminho para as maravilhas de Deus. E eu acho interessante que, como eu disse, nós nos conformamos a viver o raso. Por quê? Você sabe por que nós nos conformamos a viver no raso? Porque nadar cansa. Chegar do outro lado cansa. Então, viver em águas profundas requer de nós sacrifícios. Aí nós pensamos, não, mas não precisamos fazer sacrifício. Jesus já fez o sacrifício na cruz. Nós vivemos disso, irmãos, de tentar virar o Evangelho, mexer no Evangelho para que nós ficamos o mais confortáveis possível. Nós tentamos fazer com que o Evangelho fique mais confortável possível para que nós não precisamos nos esforçar, nós não precisamos nos santificar, nós não precisamos orar de madrugada, nós não precisamos jejuar, nós não precisamos mais buscar a presença de Deus, nós não precisamos mais buscar o Espírito Santo, porque, nossa, é tão bom servir a Deus, é tão fácil, mas para viver coisas diferentes, nós precisamos começar a fazer diferente. Aí nós nos conformamos com a religião e continuamos vivendo. Eu já sou salvo, então tá bom. Não é verdade? Porque a profundidade exige sacrifício. Experimentar mais de Deus exige renúncia. Irmãos, os pais desse povo que está na beira do Jordão, eles atravessaram o Mar Vermelho.
Mas só que, apesar de atravessar o Mar Vermelho, eles morreram no deserto. Muito se fala em reavivamento, e reavivamento é algo que a igreja precisa no mundo todo. Não é verdade? Só que a santificação é que precede o verdadeiro reavivamento. A igreja precisa começar a se arrepender para que ela possa viver um avivamento genuíno. Para que ela possa ver pessoas se converterem unicamente porque sentiu a presença de Deus ao passar na frente do templo, ou a encontrar com um crente no supermercado. O arrependimento da igreja é que vai gerar isso, irmãos. Mas arrependimento do quê? Irmãos, sabe que se nós queremos experimentar mais de Deus, nós precisamos começar a renunciar até aquilo que é permitido, não só o que é proibido. Até aquele pecadinho que às vezes a gente fala, isso aí não dá nada não, né? Isso é normal, isso aí não dá nada não. Nós precisamos, se nós queremos viver algo diferente da parte de Deus, vai ter que começar a mexer com o coração da igreja. Vai ter que começar a mexer com o coração, com aquilo que parece normal, mas que nos esfria, que parece que não faz mal, mas que nos afasta, que parece que não faz mal, mas eu não vivo mais, eu não tenho mais o mesmo coração quente, queimando, a chama do Espírito Santo, como eu tinha antes, então fez mal. Então tem algo que está fazendo mal para a igreja, e se esse mal está fazendo mal para nós precisamos jogar fora, e precisamos nos voltar para os pés do Senhor Jesus em arrependimento, oração, quebrantamento, porque só a santificação é que vai abrir as maravilhas de Deus para a nossa vida. Você quer ver o Jordão se abrir e passar em terra seca? Deixe que a presença de Deus vá na frente, mas busque ela, adore, se santifique, para que você possa ficar pelo menos 900 metros da Arca da Aliança. Foi o que esses homens fizeram. Vocês vão se santificar, porque a presença de Deus vai passar em cima dos ombros do sacerdote, e eles vão ficar a 900 metros, e vocês vão chegar só a 900 metros da presença, mas vocês vão experimentar isso pelo menos. Agora nós não chegamos só a 900 metros, nós temos a presença de Deus dentro de nós, e nós não desfrutamos disso. Por quê? Porque nós não queremos sair do nosso estado de acomodação e deixar Deus trabalhar na nossa vida. Ah, como é difícil. Alguém falou para mim essa semana, eu tive que pregar, e eu preguei, e eu desci do púlpito assim, cansado, arrebentado, porque eu preguei para a igreja um negócio que eu não consegui viver ainda. Eu ia descer todo dia, porque quando eu estou pregando para a igreja, eu estou pregando para mim, porque quando eu estou pregando para a igreja, Deus está falando comigo. Irmãos, às vezes a gente se prepara, a gente lê, a gente escreve, a gente sabe, eu vou falar isso, vou falar aquilo outro. Isso aqui eu não posso falar, porque senão eu ainda não estou bem certo. Não, Deus vem, arrebenta com a gente e fala, você vai falar, e você tem que tentar viver isso. Nós precisamos procurar viver isso, viver a palavra de Deus. Irmãos, o Evangelho é maravilhoso, mas não dá para nós ficar tentando mexer nele para que ele fique confortável para os nossos ouvidos, para o nosso coração. O Evangelho é graça, de fato Deus veio e manifestou a sua graça para nos salvar, mas não dá para viver uma vida espiritual rasa e medíocre, irmãos. Deus está nos chamando para a santificação. Quer ver maravilhas acontecer? Comece a se santificar. Comece a abrir mão de certas coisas. Comece a abrir mão até mesmo dos seus descansos. Mas eu vou ficar muito cansado no outro dia. Tire um dia. Sempre vai ter um dia para você descansar. Não é verdade? Tire um dia para você buscar mais a presença de Deus. Tire um momento, tire uma hora, tire alguns segundos para fechar os olhos e clamar a presença de Deus sobre a sua vida. Comece a fazer, comece a deixar de fazer coisas que parece que não faz mal, mas que te ocupa, que te tira do foco. Irmãos, porque o inimigo é sutil. O inimigo é sutil. E eu acho interessante que uma vez eu ouvi um pastor falando que hoje em dia a gente vê pouco endemoniado caindo na igreja, né? É verdade? E eu ouvi um pastor falando, isso ele nunca mais eu esqueci, porque ele falou assim, o demônio está deixando de ser idiota. Aí eu fiquei, meu Deus, mas como assim? Porque o demônio que vem na casa do inimigo e se manifesta, ele se manifesta para quê? Para ser expulso. Mas o demônio que vem na casa daquele que parece ser inimigo dele e fala no ouvido e sutilmente vai tirando, vai afastando aqueles que estão dentro da casa para fora da casa, ele é muito mais astuto. A Bíblia vai dizer que ele veio para roubar, matar e destruir.
Então, às vezes, irmãos, nós vamos deixando, vamos dando brecha, vamos dando lado para o inimigo e não vivemos o melhor de Deus para a nossa vida. Daí nós vamos ficando uma vida limitada, um cristianismo raso, uma espiritualidade fraca, uma vida medíocre. Por quê? Porque nós não nos santificamos, não deixamos Deus falar conosco, nós não nos consagramos, nós não tiramos tempo para Deus. Tudo que nós vimos de evangelho é o que nós ouvimos às vezes no domingo, ou no sábado, ou o dia na quinta que nós viemos, ou na segunda que nós oramos, mas o resto. E esses que ainda conseguem fazer isso e participar disso, ainda conseguem ter um tutaninho, uma forcinha. Mas e quem nem isso não consegue fazer? Por isso nós precisamos ter uma vida com Deus. Quando Josué fala assim, ó, santifique-se, ele está falando assim, ó, a minha parte como líder eu estou fazendo. Deus fala, eu vou transmitir para vocês, então vocês têm que fazer. Tanto é que ele chega lá no final do livro, ele vai falar assim, ó, vocês, eu não sei o que vocês vão fazer, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei o que vocês querem da vida, mas eu e a minha casa nós vamos servir ao Senhor. Então ele vem ensinando o povo a ter a sua vida com Deus. Quando Deus fala para o povo se santificar, Josué, Deus já estava determinado a fazer um milagre, é verdade? Deus já estava determinado a fazer um milagre, mas o povo precisava fazer a sua parte. Assim é na nossa vida, irmãos. Tem coisas que Deus quer fazer através de nós, quer fazer em nós, quer nos usar, mas nós precisamos obedecer a voz de Deus que diz assim, ó, consagre-se, santifique-se, cuide-se, larga até mesmo aquelas coisas que parece que não tem nada a ver. E isso atrapalha muitas vezes a nossa vida espiritual. Isso atrapalha. Deus está nos chamando como igreja para um arrependimento. Avivamento só vem com arrependimento, com choro, com lágrimas, com pranto, com consciência de pecado, irmãos. Com consciência de que nós somos pecadores, com consciência de que nós falhamos, com consciência de que nós erramos no caminho. E porque erramos, nós precisamos nos voltar para Deus. Ah, mas Deus já me perdoou, mas eu preciso me arrepender. Arrependimento é metanoia, é mudar de rumo, é fazer uma conversão. Porque, irmãos, quando eu me arrependo, eu estou indo nesse caminho. E eu me arrependi. O caminho que eu deveria ir é para lá. Quando eu me arrependo, eu faço uma conversão e volto para o caminho que eu deveria seguir. Então dizer que eu sou perdoado e não sou arrependido, eu ainda continuo caminhando no caminho errado. Então, perdão não vem sem arrependimento. Deus morreu na cruz, através de Jesus Cristo, para nos salvar. Mas se eu não me arrependo, eu continuo caminhando no caminho errado. Eu preciso fazer uma conversão. Arrependimento é mudar de rumo. Por isso que Jesus falou para aquela mulher que estava adulterando. Falou, vai e não peques mais. Ó, vai, você se arrependeu? Você viu o que aconteceu com você? Então, muda de vida. O problema é que a gente vê o que acontece conosco, mas não muda de vida. Metanoia também é mudança de mente. Arrependimento é mudança de mente. Então tudo isso tem a ver com santificação, porque esse povo até mesmo precisava se arrepender dos pecados que eles viram seus pais cometerem no deserto, de não confiar em Deus. Eles estão diante do Rio Jordão, e tudo que eles precisam fazer é se santificar, porque o milagre Deus faz, a batalha Deus vence. Quer viver vitorioso? Quer viver mais profundamente em Deus? Se arrependa, se santifique. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então santificação não tem a ver com enxergar o Senhor. Seguir a paz com todos e a santificação, porque sem a paz, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então seguir a paz, viver em paz, procurar a paz. Desde que nós nascemos, irmãos, nós nascemos seguindo a paz, procurando paz. Por quê? Porque quando nós estamos no útero da nossa mãe, nós estamos em paz, nós estamos tranquilos. O alimento vem na hora certa por um cordão umbilical. O xixi sai naturalmente, as nossas fezes saem naturalmente.
não há sujeira ali, vai tudo embora. E ali nós estamos sossegados, ali nós estamos em paz, ali nós dormimos, nós comemos, nós vivemos tranquilo. Quando uma criança nasce, uma das primeiras coisas que a criança faz, ela chora. Se não chora, ela apanha para chorar. Dali para frente, irmãos, acabou a paz. Dali para frente você está buscando a paz. Por isso que vem Paulo, ou o escritor que escreveu Hebreus, vem o Senhor e fala assim, ó, segui a paz, porque a paz é para ser seguida, buscada. Irmãos, só vive em paz quem busca paz. Porque quem quer viver em guerra vai achar guerra onde for. Você pode ir para o Japão, você vai arrumar guerra lá. Você pode ir no Caribe, você vai arrumar guerra lá. Você pode ir para os Estados Unidos, você vai arrumar guerra lá. Porque a paz é para ser seguida, é para ser buscada. Esse povo está se santificando para entrar na guerra. Mas a guerra deles não é uma guerra deles, é uma guerra do Senhor dos Exércitos. Tanto é que no capítulo 5 aparece o Senhor dos Exércitos para Josué, para dizer que a guerra é dele. Irmãos, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós precisamos nos santificar. Nós precisamos nos voltar para Deus. Porque esse povo, irmãos, viu todo mundo morrer no deserto por causa do pecado. Pecado do quê? Da desobediência. Pecado da não confiança em Deus, da não crença em Deus. Pecado de não acreditar que Deus faz. Pecado de não confiar que Deus estava cuidando deles. Pecado de achar que eles eram autossuficientes. Pecado de achar que o Egito era melhor, irmãos. Achar que o Egito é melhor. Foi o maior pecado que o povo de Israel cometeu no deserto. Por quê? Porque no Egito eles eram escravos. No Egito eles trabalhavam dia e noite sem ser recompensados. No Egito eles tinham comida? Tinham. No Egito eles tinham uma casa? Tinham. Mas eles não tinham Deus. Eles não tinham liberdade. No deserto eles tinham roupa? Tinham. No deserto eles tinham sapato? Tinha. No deserto eles tinham cabana? Tinha. No deserto eles tinham maná do céu? Tinha. No deserto eles tinham codorniz quando eles clamavam a Deus e pediam. Eles tinham água, eles tinham tudo. E ainda assim achavam que o Egito era melhor do que o deserto com Deus. O Egito, irmão, sem Deus não é nada. É escravidão, é loucura, é morte. É vida sem liberdade. Não dá para estar na terra prometida ou no deserto com Deus e achar que o Egito é melhor. Porque esse é um dos maiores pecados que nós podemos cometer, achar que o Egito é melhor do que a terra que nós estamos vivendo. A igreja, a casa de Deus, pode ser às vezes um deserto. Você pode passar por um deserto quando você está na casa de Deus, mas ainda assim é muito melhor do que o Egito, porque o Egito mata. O Egito mata, o Egito castiga, o Egito não tem misericórdia, o mundo não tem misericórdia. No mundo as pessoas não têm piedade, que nem tem no meio do povo de Deus. No mundo, irmãos, o inimigo, ele quer matar, ele quer roubar, ele quer destruir. Por isso que Deus fala para nós nesta noite: santifique-se, arrependa-se, muda sua mente, muda o seu coração, se volte para Deus, clame a Ele. Josué falou para o povo: santifiquem-se, porque eu vou fazer grandes coisas. Glória a Deus. O povo se santificou e Deus fez. Deus está falando: você quer ver eu fazer alguma coisa? Comece a se santificar. Comece a clamar. Comece a adorar o meu nome. Comece a entregar a sua vida ao altar de Deus. E ainda quando você estiver passando pelo Jordão, por essa luta, você ainda lembra de catar as pedras para levantar o altar para o Senhor. Coloque-se de pé. Deus é o Deus da terra prometida. É o Deus do deserto. É o Deus que tira do Egito para levar para Canaã. É o Deus que olha para nós e fala: santifique-se, filho, que eu vou fazer grandes coisas. Aleluia, glória a Deus. Santifique-se, igreja,
que eu quero fazer grandes coisas. Quer viver mais de Deus? Quer viver com contentamento? Comece a consagrar sua vida ao Senhor. Você é um salvo? Sou salvo porque Jesus morreu na cruz do Calvário. Aleluia. Mas quando o escritor aos Hebreus está escrevendo, ele está escrevendo a pessoas salvas. Ele diz assim: cuidado para você não pisar no sangue de Jesus. Ele diz assim: segui a paz com todos e a santificação, porque sem isso ninguém vai ver o Senhor. Se volte para o Senhor, levante as mãos cansadas e os joelhos vacilantes, mas segue a paz com todos e a santificação, porque assim você vai ver o Senhor. Você quer ver o Senhor agindo na sua vida? Comece a se santificar. Quer ver o Senhor agindo no meio da igreja? Comece a se santificar. Deus está querendo salvar almas. Deus quer usar pessoas novas para vir para a casa de Deus e elas serem recebidas através da presença de Deus que está na sua vida. Você ser um discipulador, ser alguém que ensina a palavra, ser alguém que vai cuidar de alguém, cuidar de pessoas. Porque é isso que Deus nos chamou para fazer, irmãos. Não só para vir aqui encher a barriga da palavra e ir embora. Não só sermos consumidores, mas ser alguém que é um canal da bênção de Deus, a extensão da bênção de Deus na vida de alguém. Seja como a tribo de Gade, seja como a tribo de Ruben e a tribo de Manassés, que ainda que já tinham alcançado a promessa, eles foram na frente para lutar como os soldados de Cristo, em favor daqueles que ainda não tinham conquistado. Essa é a tarefa da igreja. Santifique-se, que Deus fará maravilha no meio de nós. Senhor nosso Deus, Amado, nós te glorificamos. nós te adoramos, Senhor. Tu és lindo, tu és bom, tu és precioso, tu és fiel, tu és tudo para nós, Senhor. Sem ti nós não somos nada, Pai. Senhor, dá-nos a tua igreja uma consciência, Senhor, de pecado. Até mesmo aqueles que nós pensamos que não tem problema, mas que vai apagando, vai ofuscando a nossa espiritualidade, a nossa intimidade contigo, o nosso ânimo, o nosso querer estar na tua presença, Senhor. Vai nos ter essa consciência como tua igreja. Coloque no coração daqueles que estão ouvindo, assistindo, Senhor, essa consciência de pecado, porque só assim nós vamos sentir a culpa do pecado e nos voltar para ti, nos arrependemos e ver as maravilhas que o Senhor vai fazer no nosso meio, Senhor. Nós possamos nos santificar, nos consagrar a ti, Senhor Deus, viver o teu evangelho genuinamente, com amor, com ousadia, com vontade, com querer melhorar, Pai, até o dia que o Senhor vai vir buscar a tua igreja, Senhor, e que nós venhamos dizer: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus eu clamo a ti por um novo tempo sobre a vida da tua igreja. Toque nos corações, Senhor. Reaviva o teu povo, Senhor. Traz de volta a chama, Senhor, o querer, te adorar, te buscar, entregar a vida totalmente a ti, Senhor. Em nome de Jesus nós clamamos, Pai, para vermos milagres no meio da tua igreja, no meio do teu povo. Em nome de Jesus. Senhor, nós clamamos agora em favor da vida do nosso pastor, Pai. Senhor, tu és um Deus, o mesmo ontem, o mesmo hoje, será eternamente. Tu és o nosso Deus. Pai amado, nós queremos clamar a ti, Senhor. Clamar a ti não por mérito nosso, não porque nós somos alguma coisa, mas porque nós necessitamos, Senhor, da tua presença, da tua graça, do teu poder, Senhor, e deste milagre, Senhor. E nós clamamos a ti em favor da vida do teu filho. Toque ali, Senhor, no celular onde ele está agora, Senhor. Queima toda a enfermidade, todo o mal, Senhor. Traz de volta o ânimo, a força, a coragem, Senhor. E vida plena, vida abundante, Pai. Em nome de Jesus, eu clamo. Abençoe, Senhor. Tu és o Deus nosso, Senhor. O Deus da igreja, o Deus de Israel, o Deus que abriu o Jordão, Senhor. E cremos que o Senhor pode fazer, Pai. Realiza a tua obra em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida de todos nós, não só agora, mas para todos sempre. Todos que amam o Senhor Jesus podem dizer amém? Amém. Amém. Cumprimente seu irmão, desejo a ele um final de semana abençoado. Não esqueça que sábado